Hoje a gente vai falar de um tema que tá meio batido, né? Gente, pra mim não tá nada batido, não. Ai, como é difícil esse tema, sabe? Eu acho que todos os dias a gente tem que olhar pra gente mesmo e observar, porque olha, que é o perdão. Então hoje nossas reflexões serão com base no perdão. Bom, quando falamos em perdão, a primeira coisa que vem à mente é quem eu vou perdoar. Então, num primeiro momento, a nós mesmos, né? Porque nós fazemos tantas coisas erradas, né? Então a gente fica com aquele chicotinho assim, se maltratando, né? Falando por que eu fui, por que eu não fui, por que eu falei, por que eu não falei, por que eu devia ter feito. E aí a gente fica sempre colocando uma culpa nas nossas costas, né? Às vezes de alguém que fez alguma coisa e nem era culpa nossa. Então a gente começa a criar uma culpa, um vitimismo, em alguns momentos aí uma agressividade, né? Porque a gente começa a ficar com raiva da gente mesmo. E num outro momento, o perdão para o outro. Porque geralmente é o outro que nos causa dor, que nos causa sofrimento. E esse outro é difícil você olhar para ele e perdoar quando ele te causou uma dor tão grande, tão profunda, que às vezes é difícil de lidar. Eu me recordo quando eu comecei a trabalhar com essas práticas integrativas lá em 2010, eu tive uma cliente em 2011, 12, se eu não me engano, e ela tinha um problema muito sério de relacionamento, ela não conseguia se relacionar e encontrar um parceiro para a vida dela. E era o maior sonho dela era ter o príncipe encantado. E ela não conseguia se relacionar com nenhum homem por conta do passado dela na infância, que ela tinha sido foi muito sofrido com o pai. O pai batia muito nela, então ela ficou com aqueles registros de que o homem era mau. Então a gente foi fazer um trabalho de perdão, né, com esse pai, com esse outro que tinha causado tanta dor. E aí um dia eu cheguei para ela e falei assim, então vamos fazer o seguinte, me conta um pouco do seu pai, qual é a relação que você tem com seu pai hoje? Falou, não, Vivi, meu pai já morreu já faz uns 20 anos. Detalhe, na época ela tinha uns 42, tá? Aí eu falei, olha o quanto a gente carrega. O pai já tinha morrido há 20 anos, essa história devia ter aí 30, 40 anos, e ela tava ali como se ela tivesse com aquela bola de metal, né, carregando, presa a ela, impedindo ela de ser feliz. Então ela precisava trabalhar esse perdão ao pai, a ela mesma, né? E esse perdão para libertar, para que ela pudesse seguir adiante. Enfim, nós fizemos um trabalho de perdão para esse pai falecido e ela acabou encontrando a metade da alma dela. Hoje ela é casadinha, feliz e foi embora morar com o amor da vida dela. Olha que linda a história, né? Nem sempre acaba assim, né, gente? Às vezes... Mas vamos lá. A outra forma de perdão, então a gente tem para nós, para o outro. É para uma situação ou para um ambiente. Eu me recordo que em um dos primeiros cursos de Reiki que eu realizei, uma das meninas tinha um problema muito sério com um lugar. Ela lembrava do lugar, ela lembrava do chão batido, uma sensação muito ruim. Então a gente precisa voltar ali naquele lugar e perdoar aquele lugar. Tem alguma coisa ali, né? Ela não sabia lembrar as pessoas que estavam envolvidas, como aquele ambiente estava inserido na vida dela, mas toda vez que ela lembrava daquela casa de quando ela era criança, daquele cômodo em específico, da janela, dos detalhes, da cor do chão, com certeza aconteceu alguma coisa ali que deixou marcado uma dor muito grande e ela precisa perdoar essa situação, esse ambiente também. Então, olha que profundo, né? Às vezes a gente fica gravando alguns lugares e que a gente fala, não gosto nem de passar ali na frente. Por quê? Qual a dor que tá ali, né? Que a gente precisa olhar. Então, nós temos 3 ordens para o perdão. O pessoal, o coletivo. Quando eu falo de coletivo, eu penso em questões de grupo familiar,
grupo de trabalho, grupos em geral, né? Que às vezes a gente se insere em algum grupo e por conta de alguma coisa que acontece nesse grupo, a gente sai dali magoado e também fica ali aquela dor instalada. É uma questão humanitária também. E a terceira ordem planetária, né? A gente também tem questões muito profundas aí, se a gente começar a pensar a fundo, né? Questões de ecossistema, de saúde mundial, enfim, temos muitas questões para a gente trabalhar a nível planetário. Então, 3 ordens: pessoal, grupos, né? Coletivo e planetário. Também nós precisamos fazer uma busca por uma cura integral. Porque geralmente aquilo que eu falei no comecinho, né? A gente vai trazer junto com todas essas dores, todo esse sofrimento, uma culpa, um vitimismo, uma agressividade, e aí a gente vai gerando violência, violência com o lado externo de nós, né, com o mundo afora, mas também dentro de nós, porque as coisas também podem explodir dentro de nós. Às vezes a gente não fala, né, mas o negócio explode lá dentro e aí ele vai reverberar, trazendo uma doença, que são as doenças psicossomáticas, né, que são aquelas doenças onde o corpo fala através daquelas palavras que a gente não disse, né, que a gente não colocou. Então a gente precisa olhar isso. Quando a gente trabalha o perdão, a gente está trabalhando a libertação, a nossa libertação dessa dor, desse sofrimento. A situação já aconteceu. Eu não vou conseguir voltar lá e modificar aquilo que já aconteceu, mas eu posso modificar a minha relação com essa dor, com esse sofrimento daqui para frente. E não carregar mais tudo isso, né, na minha mochilinha. Eu posso pegar e deixar isso no passado, lembrando que o passado é lá no nada, lembra? No nada onde ele veio, deixa ele lá no nada e segue adiante. A gente precisa fazer essa libertação para poder seguir adiante. Tá, Vivi, mas como que eu sei qual que é a pessoa que eu tenho que perdoar? Ou a situação, ou a pessoa, é o outro, sou eu? Como que eu vou saber disso? Então aí vai uma dica. A gente precisa começar a observar quais são os pensamentos que a gente está nutrindo em nós. Lembra daquela meditação do carimbo que a gente fez aqui? Ela tá até lá no YouTube. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês, ou pode entrar lá e fazer. Quando a gente começa a identificar quais são os pensamentos que estão norteando a nossa mente, a gente começa a identificar se há uma pessoa, se é uma situação, se é com a gente. Então, ali a gente já consegue definir. Uma outra forma, né, diante desses fluxos de pensamento. De repente, você não fica assim, ó, ai, gente, aquela pessoa não sai da minha cabeça, né? Ou, ai, que raiva, gente, por que eu fiz aquilo? E aí você fica lá, ai, eu não devia ter feito, eu devia ter feito, e aí você fica se martirizando. Ou você fala, ai, eu não vou passar naquela rua porque aquela casa lá aconteceu tal coisa, e aí toda vez que você vai passar por ali, você vê aquela casa e você lembra de alguma coisa ruim. Então, tudo que estiver norteando e martelando várias vezes na nossa mente, merece atenção. Pode ser aí o lugar onde a gente precisa trabalhar o perdão. É isso que vai acabar sempre se repetindo, né? Se repetindo na nossa vida. Está repetindo? Tem alguma coisa aí que a gente precisa trabalhar. O ensinamento não foi concluído. A gente está repetindo de ano. Ai, meu Deus, aí por que tem que acontecer de novo, né? Você fala, agora foi, agora eu perdoei, tá tudo bem. Aí volta a criatura ali de novo, né? Ou aquela situação de novo. Aí você fala, meu Deus, não adiantou nada aquele perdão, vou ter que fazer de novo, né? Vou ter que trabalhar de novo esse perdão porque não funcionou. Então a gente tem que ir olhando essas coisas que se repetem. Está repetindo? Não aprendemos a lição ainda. Observar as nossas ações e as nossas palavras. Como assim? O que eu tenho falado toda vez que eu encontro com alguém? Aí, sei lá, aconteceu alguma coisa ruim, aí você repete aquela coisa ruim. Aí você vai falar, repete de novo, e repete de novo. Aí você fala, gente, mas por que eu tô falando disso? Né? Por que eu contei isso?
Já nem faz parte mais de mim, por que eu tô falando disso de novo e de novo? Aí, olhar isso também, né? Uma forma bem interessante de observar é como você se comporta nas redes sociais. Se você tá ali sempre reclamando de alguém, falando mal de alguém, alguém volta de novo e volta de novo. Ai, gente, é ali que a gente precisa trabalhar e perdoar. Então, observar como que é as nossas relações nas redes sociais. Essas questões são bases norteadoras aí pra gente ver o que a gente anda pensando, porque são esses pensamentos que vão gerar todos os nossos sentimentos e ações. E aí, aonde está a questão que a gente precisa trabalhar, né? O perdão é para alguém ou é para nós? Às vezes você tá tão obcecado com alguma pessoa que você fica lá na rede da pessoa. Você não gosta da pessoa e você tá lá, fuçando a vida da pessoa. A gente deixa a pessoa seguir a vida dela, né? E vamos seguir a nossa. Desconecta. Lembra que se a gente pensar em questão energética, quando a gente muda de vibração e a gente sobe de vibração, a gente não encontra mais, né, aquilo que tá ali vibrando, a gente já tá em outra vibração. Aí a pessoa pode falar, pode xingar, pode brigar com você e você desconecta, você nem liga, às vezes você até dá risada, né? Mas se você tiver ali e você descer na vibração da pessoa, a pessoa te tira do sério e aí você faz os seus rompantes e olha, a coisa começa a ficar mais difícil. Então, o que a gente precisa tomar muito cuidado é com a relação à agressividade e à violência, né? Porque o perdão, ele nos liberta. E enquanto a gente está ali conectado com o não perdão, a agressividade, a violência vai permear, seja interno ou externo. Você perdoar não significa que você vai continuar com aquela pessoa do seu lado. Não significa que você vai continuar, você ama a pessoa e vai continuar gostando dela. Não, pode ser uma pessoa que você não gosta e você não quer vínculo. A neurociência, né? Então a gente tem ali uma ramificação, né, nos nossos neurônios. Então a gente tem ali as nossas conexões neurais. Deixa eu fazer assim, que fica, acho que mais certo. Imagina que a gente tem aqui uma conexão e aí toda vez que a gente fica lembrando da situação dolorosa, a gente faz uma marca naquele caminho. E ela vai ficando funda, 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 funda. Então, quanto mais a gente revive aquela situação, mais marcada ela fica. E aí, todas as vezes que a gente viver qualquer coisa semelhante, vem um acionador e você conecta naquilo de novo e registra de novo, registra de novo. Quando a gente perdoa e faz um novo olhar, né, ressignifica, essa libertação é porque a gente começa a colocar em cima daquele caminho outro caminho. E aí, quando a gente começar a lembrar, ele vai começar a seguir outro caminho, né? Então, ele não vai ficar naquele que está marcado mais. Não que ele vai deixar de existir, não, tá lá. Mas eu vou começar agora a criar um outro caminho neural, outras lembranças, a ponto de lembrar daquela situação, não mais com medo ou com raiva, mas com um olhar de repente até de descaso ou de saudade. Vou dar um exemplo para vocês, agora que você falou, veio muito claro isso para mim. No meu primeiro livro, eu lembro que eu coloco no comecinho do meu livro, assim, do meu pai, quando eu era jovem, adolescente, quando dava 9 horas da noite, eu estava ali na rua com os amigos, ele assobiava para eu entrar, sabe? Era assim... Acabou, gente. 9 horas ele assobiou, eu parava o que eu tava fazendo e eu entrava, porque era um medo, né? Olha o respeito através do medo. Nunca me fez nada, tá, gente? Nunca apanhei, eu fui muito mimada. Mas aquele assobio, e eu lembro que no livro eu coloquei assim, que medo daquele assobio. Hoje eu não consigo olhar aquele assobio com medo. Eu olho ele com saudade. Porque meu pai não tá mais comigo, né? Já faleceu já há muitos anos, desde 2013. Então hoje eu tenho saudade daquele assobio. Olha a diferença de olhar. De repente, em algum momento, eu perdoei meu pai por aquilo que eu sentia de medo, de raiva, né? Que de repente, ai, agora que tá ficando bom, eu vou ter que entrar. Ou a vergonha que ele tá fazendo eu passar na frente dos amigos. Então, olha só a ressignificação que foi feita. E isso com uma coisa boba, né, gente? Agora, imagina uma coisa mais grave.
né? Que nem um assassinato. Então, é começar a olhar com outros olhos para a gente não ficar marcando aquilo, né? Não ficar... É igual uma ferida, a gente fica lá cutucando a ferida, cutucando a ferida. Não, gente, põe um band-aid aí e segue a vida, né? Vambora. Difícil, né? Mas tenta.